Buenas, pessoal do Papo Maçom, boa noite. Vamos para mais um vídeo. Minha loja bateu coluna. E agora, o que acontece com os irmãos? Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos explicar o que significa uma loja bater coluna, né? É um ponto que nem todo mundo sabe, né? Esse termo, nem todo mundo conhece os termos maçônicos. Bater coluna, gente, é quando uma loja fecha, quando ela deixa de existir. Existem diversos motivos que podem levar uma loja a bater coluna. O mais comum são a frequência dos irmãos, né? A loja não tem frequência para iniciar uma sessão, vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. E quando isso acontece, o que acontece com os irmãos que eram ligados a essa loja? Eles são expulsos da maçonaria? Eles automaticamente viram maçons adormecidos? O que acontece? Vamos lá, pessoal. Toda loja maçônica, ela tem um número X de irmãos ativos no quadro. E ok, né, ela tem lá esse número cadastrado na GLESP, ou seja, na potência que for, e eles fazem os pagamentos dos seus metais e etc. Porém, além disso, para que uma sessão maçônica aconteça, existe um número mínimo de mestres maçons que tem que estar presentes no dia da sessão para que suba a loja. A gente chama assim, para a gente poder subir a loja maçônica, tem que ter um número X de mestres maçons presentes. Caso contrário, você não pode iniciar uma sessão maçônica. Então vamos supor que a sua loja lá tenha no quadro dela de maçons ativos 20 mestres maçons, 50 aprendizes, 70 companheiros, uma infinidade de gente. Mas no dia da sessão, tem um monte de aprendiz lá no templo e não tem nenhum mestre. O que acontece? Não acontece. Você não pode subir a loja. Existe um número mínimo de maçons, mestre maçons, que tem que estar presente naquela sessão para que a sessão ocorra. E se não existir, você não consegue subir a sessão. Quando isso começa a acontecer com certa frequência, a potência e o delegado regional, o delegado distrital, que são cargos que existem justamente para, entre aspas, fiscalizar a loja, né, fiscalizar o bom andamento das sessões maçônicas nas lojas, vai levantar uma bandeira para a potência e vai falar: ó, potência, aquela loja ali, ó, ela tá mal das pernas, meu. Nas últimas tantas sessões que teve, metade eles não conseguiram realizar a sessão porque não tinha um número mínimo de irmãos mestres presentes para iniciar a loja. E aí existem dois caminhos, né, para isso. Ou a grande loja, ou a potência, ela faz uma intervenção na loja, então ela determina um venerável mestre interventor que vai lá assumir a loja por um determinado período de tempo para corrigir o que tem de errado, fazer com que os irmãos voltem e aí depois dali ele passa o seu parecer para a potência e entrega de novo a loja para um venerável membro da loja, ou simplesmente ela bate coluna da loja, né? Ela fala para a loja, e a própria loja, né, fala: olha, a gente não tem mais condições de realizar, ou por isso, né, por falta de presença, ou porque a loja não tem mais dinheiro para pagar os metais, ou porque sabe Deus qual motivo, decidiu-se então encerrar as atividades da loja. Pois bem, uma vez que a loja bate coluna, né, que ela fecha, ela faliu aquela loja, o que acontece com os irmãos que lá estavam cadastrados? São expulsos da maçonaria? São adormecidos? Vão para outra loja? Bom, gente, expulso da maçonaria por isso jamais vai ser, né? Chega a ser um absurdo pensar nisso. O que geralmente ocorre é que esses irmãos tem um network, né, tem um círculo de amizade maçônico, eles se conversam, eles fazem visitação entre lojas e tal, e quem de fato tem interesse em continuar na maçonaria vai buscar uma nova loja e vai se filiar, né, vai se regularizar naquela loja. Então ele pede o kit placê daquela loja que está batendo coluna e migra, né, e faz a regularização dele naquela nova loja, ele faz a sua filiação, na realidade, naquela nova loja, ou que ele já conversou com os irmãos, que já foi aceito e que foi para lá. Ou, de fato, ele pede o kit placê e desiste da maçonaria. E expulso ele não vai ser. Mas no limbo ele não pode ficar, né? Ou ele vai para uma loja, e eu não sei te dizer qual o período, né, que a potência vai tolerar esse movimento, mas ou ele vai para uma loja ou ele está definitivamente desligado
da maçonaria regular, né? Ele não deixa de ser um maçom, mas ele deixa de poder frequentar uma loja, mas aí é por opção dele e não porque a loja dele bateu coluna ou porque a loja dele deixou de existir. Esse é o ponto, tá, gente? É isso que acontece com o irmão depois que a loja bate coluna. Agora, o principal fato, né, o que tem que ser analisado com carinho e entendido, é por que a loja bateu coluna, né? A gente vê tanta loja, gente, mas tanta loja fazendo centenário, fazendo 100 anos de existência e com um quadro de irmãos ativos que frequentam a loja. Se a sua loja ela está nesse cenário de a frequência já não permite que a loja aconteça, você tem que fazer sessão conjunta com outra loja porque você não consegue para poder somar o número de irmãos necessários para subir a loja. Será que tua loja está no caminho certo, meu? Será que a maçonaria que vocês praticam ali, a forma como vocês praticam a maçonaria, a forma como vocês direcionam os estudos, o critério de avaliação para trazer novos membros para a loja foi adequado? Eu acho que antes de bater coluna, os irmãos, se, né, logicamente, tem interesse em fazer com que aquilo perdure, que esse quadro seja revertido, eles têm que sentar uma reunião administrativa, né? Não precisa nem ser no templo, e discutir, né? Entender por que a loja está batendo coluna, o que a gente fez de errado, o que a gente precisa mudar. E aí é traçar um plano de ação em conjunto com esses irmãos, apresentá-lo para os demais irmãos e ver se todo mundo compra essa briga, né? Para resgatar a loja. Eu costumo dizer que isso acontece geralmente, gente, porque, primeiro, a loja não está cumprindo com os objetivos maçônicos dela. Então, muitos dos irmãos que vão frequentar aquela loja, quando ele vê que a loja não quer nada com nada, ou está se desvirtuando do caminho original, do caminho que foi proposto para ele quando ele foi convidado para ingressar na maçonaria, pô, o cara brocha, né? Ele fala, não quero mais ficar aqui. Normalmente ele pede o kit dele e vai para outra loja. Infelizmente, alguns acham que aquilo é o cenário da maçonaria e não da loja dele. Aí ele fala, pô, vou embora da maçonaria, vou cair fora daqui, isso aqui não é pra mim, isso aqui é o clube do Bolinha, como eu já falei em alguns vídeos. E esse é o pior cenário. Mas o cara que tá lá e fala, pô, de fato isso aqui não é o que me prometeram, eu quero evolução, eu quero ganhar conhecimento, eu quero transformação e não está acontecendo na loja, esse é o cara que vai se dedicar para tentar reverter. Se ele enxergar nos irmãos do quadro essa mesma vontade e ver que a maioria está deixando de frequentar porque ali deixou de ser um lugar saudável para ele. Aí ele se reúne com outros irmãos e faz isso. O que acaba acontecendo em determinados momentos é a fundação de uma nova loja, infelizmente, né? Ao invés de recuperar aquela loja, porque ainda vai ter a resistência de alguns irmãos que estão lá no clube do Bolinha mesmo, ou que não tem interesse em continuar, mas que estão lá brigando por bater as colunas, esse grupo de irmãos que tem um interesse verdadeiro de maçonaria, eles se juntam e fundam uma nova loja, o que dá um trabalho monstruoso, gente. Fundar uma nova loja não é nada fácil, cara, é um trabalho árduo, são alguns anos de peregrinação para você ter sua loja 100% regular e funcional. Você não recebe a carta patente da loja, que é a autorização para o seu funcionamento, do dia para a noite. Existe um período que você fica com uma carta provisória, os delegados vão acompanhar a tua loja, ver se é aquilo mesmo, tal, para dali a alguns anos você receber a carta definitiva, né? Falar, ó, a partir de agora vocês são de fato uma loja constituída e toca a vida, né? Siga para o seu centenário. Ok, pessoal? Espero ter esclarecido esse ponto. Um tríplice fraternal abraço e até o próximo vídeo.